eleições 2018. Tendo em vista esse ano eleitoral e a proximidade de exercermos a nossa cidadania através do voto, nós do projeto Resgatando Princípios e Valores estaremos realizando entrevistas com os candidatos a deputados estaduais que moram em Lages ou que são lagianos, e também dando a oportunidade do candidato se fazer conhecido de vocês e de explanar aqui as suas propostas, os seus pensamentos, os seus ideais. E você, caro eleitor que nos acompanha, também terá a oportunidade, de repente, de fazer a sua escolha, uma escolha consciente, através daquilo que a gente vai estar debatendo, através da entrevista e através de alguns temas muito importantes, né, para a nossa cidade, para o nosso estado e bem como para a nossa nação. E o nosso início de hoje, a gente tem o prazer de estar recebendo aqui o candidato a deputado estadual, Lucas Neves, então vereador na nossa cidade. Seja bem-vindo, é uma honra e é um prazer estar com o Lucas Neves aqui junto com a gente, para a gente fazer esse primeiro bate-papo aí a respeito, né, desse ano eleitoral e das possibilidades que tanto nós temos quanto eles têm daqui para frente. Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo. Boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente pensa, um pouco daquilo que a gente acredita que a gente pode fazer na Assembleia Legislativa, contigo, com as pessoas que nos acompanham, através desse projeto que tem feito tanta diferença na nossa cidade, que é o projeto Resgatando Vidas. Então, hoje, para mim, é um prazer imenso estar aqui, podendo falar com o teu público, Aguinaldo. Ok. Então, é um prazer a gente receber o Lucas, né, o nosso primeiro convidado a esse bate-papo aí. E antes de mais nada, Lucas, né, quem é o Lucas Neves? Lucas Neves é um lagiano, nascido e criado aqui em Lages. Eu tenho 29 anos, nasci ali na região do bairro São Miguel, me criei no bairro São Miguel, na Penha, morei no interior com a minha família. Depois a gente retornou para o bairro da Penha, estudei na Escola Nossa Senhora da Penha, no bairro São Miguel. Depois fui para o Centro Educacional, onde concluí o ensino médio. Me formei em comunicação social, mas antes de me formar em comunicação social, tive um flerte com a política, ainda jovem, fui líder estudantil, participei da escola de governo através de uma indicação da instituição. À época eu tinha 15 anos. Mais tarde, então, me envolvendo com jornalismo, me formando em comunicação social, trabalhei em jornal impresso. Minha primeira atividade foi como entregador de jornal. Depois fui para a televisão, na TV Araucária, extinta já. Passei também pela RBS TV, entrei lá como repórter, me tornei apresentador do Jornal do Almoço e finalizei minha carreira na televisão, apresentando o JA na RBS TV, extinta aqui em Santa Catarina, e também eu era coordenador de telejornalismo. Então, eu passei por todos os setores de produção de informação numa emissora. Também sou pós-graduado em comunicação, embora agora não esteja atuando, mas também sou professor universitário. E eu digo sempre assim, isso tudo, eu estou político hoje, estou vereador, exerço minha profissão de vez em quando, mas acima de tudo, o que eu verdadeiramente sou é um cristão, alguém que segue a Cristo. Eu busco muito trazer os princípios de Jesus para a minha vida, e sei que comungamos isso, de uma mesma fé. E tive a felicidade em 2016 de, numa arriscada manobra pessoal, de você mudar o rumo da sua vida. Eu estava enveredando muito pela comunicação e com chances de ir para outros lugares. Eu resolvi parar a minha carreira naquele momento para ir para a política, por acreditar que eu podia dar uma parcela de contribuição nesse processo todo. Fui eleito vereador, mais votado da história, tenho muito orgulho disso. Graças a Deus a gente fez uma campanha séria, limpa, e o resultado veio de uma forma extraordinária. E agora todo o nosso mandato também sendo reconhecido e nos dando a condição de hoje eu estar aqui conversando contigo como candidato a deputado estadual, para que a gente possa representar Lages e a Serra Catarinense no parlamento do nosso estado. Ok. E partido? Eu sou do Progressistas. Ok, então. E Lucas, assim, em bate-papo com as pessoas, até vou entrar nesse questionamento para que fique mais claro para o eleitor, a respeito do papel e da função de um deputado estadual. Que isso muitos acabam votando, mas não sabem fazer uma distinção entre o papel de um vereador, entre o papel de um deputado, o papel de prefeito e o papel de governador. Em breves palavras, se tu puder estar esclarecendo para o próprio eleitor, ter esse tipo de conhecimento.
deputado estadual é o que um vereador também é, né? Nós somos para o Estado, o deputado estadual é para o Estado aquilo que o vereador é para o município. Portanto, cabe ao deputado estadual legislar, cabe ao deputado estadual fiscalizar as contas do governo, do Estado, né? Julgar as contas do governo e também ajudar a elaborar o orçamento. Isso é tão importante, Aguinaldo, porque quanto mais representantes a nossa cidade, a nossa região tiver na Assembleia Legislativa, a maior possibilidade de, a cada ano, quando é feito o orçamento do Estado, a gente conseguir incluir as demandas da nossa cidade e da nossa região no orçamento do governo do Estado. Além disso, hoje nós temos também as chamadas emendas impositivas no orçamento, que são emendas que o governo do Estado tem a obrigação de pagar a cada ano, que são definidas pelos deputados, que conseguem encaminhar os recursos, um volume de aproximadamente 5 milhões de reais por ano, que o vereador, o deputado, no caso, consegue carimbar para onde ele quer que vá, para investir em determinadas áreas onde é feita a vontade do deputado. Obviamente, em contato com a sua região, ele consegue definir onde é melhor investir aquele recurso que ele tem a possibilidade de trazer do cofre do Estado. A importância de ter um candidato, de repente, da região, da própria cidade, né, para atender essa demanda e mandar um recurso, né, justamente para a região, para essas áreas aí que ele tem conhecimento, né, através de um relacionamento com a prefeitura, com a comunidade, você acaba tendo esse conhecimento, né, e até por ser vereador da cidade, né, tem esse tipo de conhecimento onde é necessário esse recurso. Me sinto preparado para ser deputado estadual porque a função de vereador é a mais difícil de toda a carreira política que existe, né? A campanha de vereador é a mais difícil. Você veja bem que em 2016 eu competi aqui na cidade com 200 candidatos a vereador. Então a eleição de vereador é a mais difícil, porque você chega numa casa, sempre tem alguém que é amigo de alguém, que é parente de algum candidato. Então a probabilidade de você conseguir o voto, estando na condição de candidato a vereador, ela é muito mais difícil do que na condição que eu estou hoje de deputado estadual, de candidato a deputado estadual. E você, tendo um trabalho firme e forte com as comunidades, e aí eu vou dar destaque aqui para o Gabinete Móvel, que foi um projeto que nós implementamos no nosso mandato, foi um compromisso que eu assumi em 2016, quando fui candidato, de realizar o Gabinete Móvel. Primeiro dia de mandato eu cumpri com aquilo que eu tinha me comprometido. O Gabinete Móvel passou a rodar a cidade. E quando a gente passa a rodar a cidade de Lages, que é uma cidade muito espalhada, é o maior município em extensão territorial, Aguinaldo. Nós estamos falando de uma cidade com mais de 70 bairros, com mais de 30 comunidades no interior. Nós estamos falando de uma cidade muito grande. Embora nós não tenhamos grande população, cerca de 160 mil habitantes, nós temos um território muito extenso. Nós temos 400 quilômetros de rua sem pavimento na nossa cidade. Resultado de falta de um trabalho efetivo ao longo do tempo para que nós tivéssemos pavimentação nessas ruas hoje em todos os bairros da nossa cidade, e essa é uma das grandes queixas. Quando você trabalha como vereador, como a gente tem feito com o Gabinete Móvel, e aí eu me tornei também um vereador mais atuante, né, porque a gente passou a ter uma grande produção parlamentar, contato com as comunidades. Gabinete Móvel foi finalista no Prêmio Desk Boas Práticas de Transparência e Gestão Pública, uma instituição séria como é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu estive lá em Florianópolis, único representante político da Serra Catarinense a ser premiado entre 50 pessoas de todo o estado que foram reconhecidas. Nós tínhamos apenas um representante político da Serra recebendo o prêmio de Boas Práticas em Gestão e Transparência Pública. E isso nos orgulha, porque nós buscamos fazer a coisa certa e a coisa séria. E quando você trabalha nos bairros com o Gabinete Móvel, eu como fiz até agora como vereador, você identifica os problemas, Aguinaldo. Só que você chega no Poder Executivo e muitas vezes o Poder Executivo, isto é, a Prefeitura, que é quem realmente executa as demandas para que elas possam melhorar a vida das pessoas, você se depara muitas vezes com a falta de recursos para que aquela realidade possa ser transformada. Por isso, eu acredito que na condição de deputado estadual, eu vou ter possibilidades de trazer os recursos necessários para que a gente possa amenizar a quantidade de problemas que nós temos na nossa cidade. Então, eu passo de uma condição que eu já visualizei as principais demandas da nossa cidade na condição de vereador, sempre sendo acessível ao público, e vamos continuar assim sendo,
com um gabinete móvel, que inclusive nós queremos torná-lo regional, na condição de deputado estadual. Nós vamos fazer um gabinete móvel regional para atender, além de Lages, também os municípios da região, porque quando a gente fala de região, Aguinaldo, nós estamos falando de desenvolver Lages também. Lages é polo na região serrana. Se o município de Painel desenvolve, se o Capão Alto desenvolve, se Correia Pinto desenvolve, Lages também desenvolve, porque nós somos polo de serviços, nós somos polo comercial, nós somos polo na educação superior. Então, garantir o desenvolvimento regional significa também garantir o desenvolvimento da nossa cidade. Nós ganhamos com isso. Então, eu acredito que na condição de deputado estadual, estarei pronto para poder ajudar Lages e a Serra Catarinense a trazer os recursos que nós merecemos. E isso passa pela representatividade. Na última eleição para deputado, em 2014, nós elegemos um deputado estadual. O outro entrou como suplente. E nós podemos eleger até 3 deputados estaduais. Agora, a população que nos acompanha tem que tomar ciência disso, de que nós precisamos garantir que os votos que são dos serranos fiquem para os serranos. Tem opções, não tem apenas o Lucas Neves de candidato, tem outros candidatos. Façam uma escolha com base nesses nomes que estão aqui da nossa região, porque o voto que vai para fora ele não volta. Muitas vezes vota-se em pessoas que nunca botaram os pés aqui na nossa região e que não conhecem as necessidades da nossa região. Então tem que ter muita consciência e vocês podem nos ajudar nisso. Nós temos na nossa cidade 120 mil votos, o suficiente para eleger alguns 2 ou 3 deputados estaduais que vão ser maior representatividade de Lages e da Serra na Assembleia Legislativa e que na hora da tomada de uma decisão ajuda a beneficiar a nossa cidade e a nossa querida Serra Catarinense. Ok. E é justamente pensando nisso que nós do projeto Resgatando Princípios e Valores convidamos tanto o Lucas Neves como os outros representantes da cidade ou da região, né? Para a gente ter essa proximidade, né? Ou seja, assumir compromisso, mas ter também a proximidade no sentido não só de ideias, mas no sentido também de acompanhar o que está sendo feito e cobranças daquilo que realmente for firmado agora na época de campanha, né? Então vamos lá, então, Lucas, vamos entrar agora nos nossos temas, né? Primeiro a gente falou do papel do candidato, o Lucas fez uma explanação a respeito da pessoa dele, do que ele pretende. Agora a gente vai entrar para temas como segurança, educação, infraestruturas, ok? Ok. Então tá, vamos começar por segurança. Aparentemente, né, em todo o Brasil, há uma crescente na criminalidade, né, seja em furtos, roubos, violência, tráfico de drogas, uso e abuso de drogas. O que você pensa da segurança em relação ao nosso estado, Lucas? Nosso estado é um estado que, embora os números ainda sejam altos perante o histórico que nós temos, nós ainda temos um estado bom em segurança pública. Não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, né? Mas quando você compara com situações como alguns estados do Nordeste, Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, nós temos índices bem menores, né? Mas nós também não podemos nos conformar com isso. Existe problema? Existe. É necessário investir nas polícias, é necessário investir em inteligência, né? Nós precisamos pensar nisso também. Hoje nós temos, eu falo aqui da Serra Catarinense, da nossa cidade, nós temos uma excelente polícia militar aqui, né, que faz um bom trabalho apesar de todas as dificuldades impostas pelo dia a dia. Nós precisamos também cobrar maior investimento na polícia investigativa, isso é, na polícia civil, que necessita também ter melhor estrutura, melhor valorização, para que a gente tenha uma maior resolutividade dos crimes praticados no Estado. Quando a gente fala de violência, quando a gente fala de segurança pública, a gente tem um encaminhamento de pensar que o programa de segurança pública é só policial, é só viatura, é só arma. Isso tudo é muito importante, tem que ter investimento nisso, obviamente, mas nós precisamos pensar na segurança pública de uma maneira macro, olhar para tudo que envolve segurança pública, porque o policial, Aguinaldo, ele só entra para agir quando o Estado já falhou nas outras questões. Quando o Estado deixa de dar educação de qualidade, quando o Estado deixa de oferecer saúde de qualidade, quando o Estado deixa de oferecer lazer para as nossas crianças, é que o crime acontece e aí entra a polícia para remediar aquilo que o Estado não fez. Então nós precisamos pensar em tudo que envolve segurança pública e tudo se resume em educação. Nós podemos ver hoje, nós temos aqui em Lages um colégio policial militar
E aquilo ali é o sonho que nós gostaríamos que todas as escolas tivessem: disciplina, educação de qualidade. É isso que é necessário, é isso que muda a realidade de um país, que muda a realidade de uma nação, é educação. Tudo se resume em educação. Isso também é segurança pública. Então nós precisamos pensar nisso, precisamos defender, melhorar a educação pública, o ensino de tempo integral. Nós precisamos pensar no ensino médio, como é que os nossos jovens estão se preparando para o ensino superior. Será que o nosso ensino médio em Santa Catarina, de fato, está preparando os nossos estudantes para poderem disputar vagas no Enem, por exemplo, porque hoje a nota do Enem é importantíssima para quem quer ingressar numa faculdade. Então nós precisamos pensar muito seriamente em segurança pública, mas não ficar apenas na questão de que nós, por exemplo, precisamos de maior efetivo. É necessário. O número de policiais que a cada ano se aposenta é alto. Eu vi um dado recentemente que são aproximadamente 600 no Estado, a cada ano se aposentando. Então o Estado precisa pensar na reposição do efetivo. Nós temos um problema de segurança pública no próprio Corpo de Bombeiros, que está sofrendo com o baixo efetivo. Então tudo isso compreende a segurança pública, precisa ser debatido, e além dessa questão tão importante, também pensar nos outros fatores que resultam nos problemas que nós temos de segurança pública. Seria bastante importante um trabalho na prevenção, né? Que você trabalhasse para que não chegasse onde a gente chegou hoje, né? Hoje, inevitavelmente, lógico, a gente depende de efetivo, depende de material, depende de armamento, depende de treinamento, porque houve, de repente, uma falha na base. E essa base, eu não digo que é só o Estado, essa base, para mim, é família também. Né? Porque a educação já começa ali na família, né? E outro dado que eu estava vendo alarmante é em relação à população carcerária. Tamanha é essa crescente de criminalidade que hoje você não tem ou seja, vagas para atender toda essa população. Né? Tanto que acho que foi em junho que foi lançado um decreto pelo Pinho Moreira, pelo governador, a respeito de desburocratizar para a criação de mais 1.436 vagas, se eu não me engano. Né? E mesmo assim ainda vai ficar em déficit, né? Então, tamanha é a preocupação em relação à segurança. A gente vê crime todos os dias, roubo todos os dias, pessoas sendo assassinadas todos os dias, mas como você falou, o estado de Santa Catarina é um privilegiado nessa área também, né? Se a gente for olhar em questão aos outros estados e a nível de criminalidade, a gente mora num bom estado ainda, né? Mas sempre é bom a gente trabalhar, eu creio que muito mais na prevenção, né? Mais escolas, mais educação do que mais vagas em presídios. Né? Exatamente. Países desenvolvidos fecham presídios e abrem escolas. Justo. Países como o nosso estão fazendo o caminho contrário. Estão fechando as escolas e abrindo os presídios. E aí depois não adianta reclamar do problema. Nosso problema também no sistema carcerário, Aguinaldo, é que nós criamos um amontoado de pessoas que tiveram um conflito com a lei e que sim, tem que pagar pelos crimes que cometeram, mas nós não recuperamos as pessoas. Com raríssimas exceções de presídios, de penitenciárias, onde o preso trabalha, onde o preso de fato consegue ser reintegrado à sociedade, nós temos um sistema carcerário no país que é uma lástima, né? Que é exemplo de negativo mundo afora. Né, que realmente você tem uma escola do crime, onde o cidadão entra porque estava portando drogas e ele sai de lá qualificado para fazer assalto em banco, para cometer homicídio. Por quê? Porque ele é colocado num depósito onde não há recuperação, a reinserção do preso. Há apenas um cidadão amontoado lá que custa bastante para o Estado e que quem paga isso é a própria população. Nós precisamos começar a multiplicar os bons exemplos que estão dando certo no nosso país. Eu vou falar aqui da penitenciária de São Cristóvão, para quem não conhece, ali na região de Curitibanos, na nossa região, que faz um trabalho extraordinário, onde os detentos que estão lá cumprindo a sua pena têm a oportunidade de trabalhar. Nós fizemos uma proposição ao Poder Executivo aqui na cidade no ano passado, de se construir uma fábrica de artefatos de cimento ao lado do presídio regional em Lages, para que os detentos que lá estão não fiquem ociosos durante o dia, pensando em que crime cometer quando sair dali. Nós
propusemos, e aí infelizmente essa proposição não foi acatada, mas nós esperamos que num futuro nós possamos ter poder para fazer isso, de criar a fábrica de artefatos de cimento ao lado do presídio, na antiga Casan, que nós temos ali nos fundos, e essa fábrica de artefatos de cimento produzir lajota para acabar com as ruas de chão, produzir tubo para acabar com o esgoto a céu aberto, produzir o bloco de cimento para construir casa para quem não tem. Então nós temos que pensar dessa forma. O sistema penitenciário, carcerário brasileiro é uma lástima, porque realmente é um depósito de pessoas que tiveram conflito, problemas com a lei, e que depois que saírem dali vão sair ainda piores. Nós precisamos nos espelhar nos bons exemplos, e existe, inclusive aqui na nossa região, como eu citei, para que possa haver a verdadeira reinserção do preso à sociedade. Justamente. E o que está havendo hoje muito é recidência no crime, não é reinserção à sociedade. Né? Ou seja, você vai lá e praticou determinado crime e já sai praticando. Tem gente que na mesma semana, tem gente que no mesmo dia ele retorna ao presídio porque não foi preparado. Ele só ficou parado, passando o tempo, contando os dias, mas não foi de repente devidamente preparado, né, para ser reinserido na sociedade. Né? E outra pergunta, Lucas, em relação a esse fato de segurança, você é a favor ou contra a maioridade penal 18 anos para 16? Eu sou totalmente a favor. Né? Eu com 16 anos eu já sabia muito bem o que eu queria para a minha vida, eu já trabalhava. Com 16 anos eu pagava as minhas contas, eu trabalhava muito. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, até às 9 horas da noite no supermercado, como açougueiro, como faxineiro, como empacotador. Com 16 anos, eu sabia o que eu queria para a minha vida. Então eu já era dono dos meus próprios atos. Se com 16 anos, Aguinaldo, eu posso votar, posso decidir o futuro da minha cidade, do meu estado, do meu país, por que com 16 anos eu não posso responder pelas minhas atitudes? Então, sou a favor sim da redução da maioridade penal. Nós temos hoje muitos adolescentes que são inclusive aliciados por grandes criminosos para cometerem crimes sob a guarda da questão dos 18 anos. Então você tem adolescentes com 16, 17 anos envolvidos em crimes bárbaros. Por quê? Porque eles estão salvaguardados por essa lei. Então é claro que nós não podemos pensar na maioridade penal reduzindo-a para 16 anos sem também ter uma participação maior do Estado na possibilidade de que os nossos adolescentes, de que os nossos jovens tenham a oportunidade de ter educação de qualidade, saúde de qualidade e lazer. Tudo isso também precisa ser levado em conta. Nós não podemos, porque senão, Reinaldo, a gente reduz para 16, que eu sou a favor, que haja redução, e nós vamos ter uma superlotação, um sistema que já está em colapso. Justo. Então, precisa ser feito isso de uma forma que nós consigamos unir essa redução à maioridade penal e também ações que dê uma melhor perspectiva de vida para o adolescente e para o jovem brasileiro. Justo. A gente fala de um assunto, fala de segurança, volta à educação. Fala em outro assunto, volta para a educação. Educação, creio que realmente é a base. Eu acho que deveríamos trabalhar nisso, porque se não suporta hoje a partir dos 18, quer dirá se baixasse para 16, tirar todos do centro de assistência hoje e colocar num presídio, não teria como, não teria como. Ok, então esse foi o nosso bloco a respeito de segurança pública, e já estaremos indo para o próximo bloco, que é educação. Aquilo que a gente estava falando agora a respeito de... Falamos de um assunto, retornamos para a educação. Vamos aproveitar e vamos conversar com o candidato Lucas Neves a respeito de educação. Retornando então com o nosso próximo tema, conversando com o candidato a deputado estadual Lucas Neves. E o nosso próximo tema, Lucas, é educação. E a respeito do que você estava falando em relação à educação e presos, e educação e criminalidade, que no Brasil se abre mais vagas para presídio e se fecha escola. Há pouco tempo a gente teve um episódio, a nível de Santa Catarina, da Secretaria do Estado de Educação, em relação à não abertura das novas matrículas, em relação a alguns cursos do SEDUPS. E aí foi aquela guerra mesmo, para tentar manter, e a alegação deles era a evasão escolar. Gostaria que você pontuasse alguma coisa a respeito disso. A questão do SEDUPS foi algo que a gente batalhou juntamente com as direções dos dois SEDUPS que nós temos aqui na cidade.
Nós fomos até Florianópolis, na Assembleia Legislativa, fomos até a Secretaria Estadual de Educação, para dizer que nós não concordávamos com o fechamento, com a suspensão das matrículas no segundo semestre do SEDUP Renato Ramos, do antigo CIS, e do SEDUP Industrial. Porque nós tínhamos os dados que mostravam que os cursos oferecidos nessas duas instituições, cursos técnicos, como por exemplo enfermagem, eletrotécnica, eletromecânica, saúde bucal, esses cursos tinham sim demanda, e que a decisão ela havia sido tomada a nível de Estado, levando em consideração a baixa procura de cursos técnicos em outras cidades que não eram a nossa cidade. Então nós estivemos lá e conseguimos reverter a situação. Tanto é que foi reaberto o processo de matrículas para o segundo semestre nos cursos técnicos. Obviamente, com um ou dois cursos, se eu não estou enganado, não foram abertas as inscrições, porque esses realmente não tinham a procura. Agora, nós precisamos pensar nisso, que não é fechando o curso ou fechando a escola que nós vamos acabar com a evasão escolar. Isso só piora a situação, porque você diminui as possibilidades de quem está fora da escola, quem está fora de um curso técnico, ter a oportunidade de se qualificar. Nós temos que pensar em que medidas o governo do Estado pode tomar, até mesmo a prefeitura, o país como um todo, nós, enquanto população, que medidas podemos tomar para que não haja evasão escolar. Por que que os nossos jovens, os nossos adolescentes, estão deixando os cursos técnicos? É isso que nós precisamos descobrir. Ok. E possivelmente a não abertura de novas matrículas seria o encerramento dos cursos. Eu acredito, né? Porque de repente não ia voltar daqui um ano, não, vamos voltar para ver se tem gente para fazer esse curso, se tem alunos, se tem demanda, mas na cidade havia essa demanda e foi bom que vocês conseguiram correr a tempo e salvar isso, né? Porque agora é sério, a gente precisa trabalhar para ver o que ocorre para que aconteça a evasão, né? E o que fazer para não aconteça, para que não aconteça. Então eu creio que isso é muito importante, tanto da parte da educação, tanto municipal como estadual, a nível de Brasil, da nossa parte como projeto, estarmos sondando para ver o que leva um aluno a abandonar a escola, abandonar um curso técnico, aquilo que vai capacitá-lo, para exercer o seu trabalho aí no mercado. Segundo ponto a respeito de educação, Lucas, é valorização dos professores. Nós temos o professor precisa ser valorizado, sempre falei disso, em qualquer oportunidade que tive, Quando você valoriza o profissional da educação, você está valorizando aquele profissional que forma todas as outras profissões. Todo mundo passou pela mão de um professor. Quem não passou pelo professor é porque, infelizmente, é um analfabeto. E também é uma falha do Estado. Nós temos um índice de analfabetismo no nosso país. E isso é um crime, porque você nega o direito da pessoa a ter um futuro. E isso tudo passa pela questão do professor. Então o professor é mais bem valorizado. E quando a gente fala de valorização, não estou falando só de salário. Porque a gente tem a mania de pensar que não, valorização do professor é o professor recebendo mais. Também é importante, porque é o que paga as contas do professor, é o que dá uma vida mais digna ao professor. Mas nós precisamos pensar na valorização em material pedagógico de qualidade, nós precisamos pensar em valorização, em estrutura de qualidade onde esse profissional trabalha. Tudo isso passa pela valorização. Então o Estado ainda, infelizmente, peca muito nessa questão de valorizar o profissional que está em sala de aula. É muito importante, tanto para mim quanto para qualquer um dos que estão assistindo, como para o Lucas, é ser valorizado naquilo que a gente faz, Porque a gente faz e faz com amor, nos dedicamos para isso, Mas é importante a valorização e também não é só dinheiro, como você falou, Outro ponto, Lucas, e bem polêmico, aí já há uns 2 anos aí desenvolveu esse assunto, que é sobre ideologia de gênero nas escolas. O que você tem para falar como candidato a deputado estadual em relação a esse tipo de assunto? Questão de ideologia de gênero, a gente tem que pensar o seguinte, quem tem que cuidar da educação dos seus filhos é o pai e a mãe. A escola ela não pode entrar nessas questões que são meramente restritas ao pai e à mãe. A questão da sexualidade do filho. A questão da orientação sexual do filho. Acho que isso é problema do pai e da mãe. Então, penso que não é a escola que deve debater questões de ideologia de gênero. Eu acho que o pai e a mãe têm que continuar tendo controle do próprio filho, continuar cuidando da vida e da educação dos filhos. E isso é resultado da terceirização da educação. Os pais estão entregando para a escola que possam cuidar de tudo relacionado à educação do filho. A escola tem que ensinar valores, tem que ensinar ética, tem que ensinar cidadania, porque isso tem que ensinar dentro de casa.
A criança tem que ir para a escola para aprender português, para aprender matemática, geografia. Outras questões são exclusivas da família. E uma dessas questões é essa questão da ideologia de gênero. Justo. É o que a gente vê, eu gravei um vídeo a respeito da terceirização da educação, ou seja, o pai colocando para a escola o compromisso que era dele. E hoje a gente tem que estar fazendo o caminho inverso, porque a escola assumiu esse compromisso e daí está entrando algumas ideologias junto. E a hora do pai assumir educação, moral, ética, de crenças, eu creio que tudo faz parte da família. E a escola coopera com aquilo que ela conseguir. Contrapartida da escola é a escolarização, como você falou, matemática, português, geografia, história, e a família coopera. Porque tem família que nem olha na bolsa do aluno, não sabe que contexto o aluno está estudando, que tipo de matéria. Então acho que um coopera com o outro, mas não um para tomar parte do outro, assumir a responsabilidade que é do outro. Então esse é o teu ponto de vista em relação à ideologia de gênero. E outro ponto também bem polêmico aí, e despertado nos dias atuais, creio que desde 2016, é a respeito da escola sem partido. Escola sem partido, nós temos que olhar para a Constituição. O que diz a nossa Constituição? O artigo 2º está lá nos dando direito de que o Estado não deve se intrometer em questões de religião, de política do cidadão. Então, política, questões ideológicas, políticas, seja de esquerda ou seja de direita, não pode ser ensinado dentro de sala de aula. Você tem que ensinar a história, mas sem uma orientação ideológica. O que está acontecendo hoje, e eu recebo estudantes lá no meu gabinete, que vêm de escola pública, que muitos chegam já doutrinados para uma linha ideológica. E isso é um crime que está sendo feito. Eu não concordo com a questão do partidarismo que está acontecendo dentro das escolas. Por isso, acredito que o escola sem partido não é nenhuma novidade, isso já está previsto na Constituição. É só cumprir a Constituição. O professor não pode utilizar da audiência cativa que ele tem dentro de sala de aula para colocar as questões dele, seja religiosa ou política, para os alunos. Ou discriminar algum aluno que tem um pensamento diferente do dele. Então nós temos que levar isso em consideração. Tem que ser debatido questões importantes dentro da escola? Tem, mas tem que ser de uma forma equilibrada. Aquilo que o professor pensa, ele não pode impor aos alunos. E hoje, infelizmente, é o que vem acontecendo. Conta-se a história apenas por um viés. E que muitas vezes não é o viés correto. Então, que a história ela seja contada de tal maneira que o próprio aluno possa fazer o julgamento dele e escolher a questão ideológica que ele vai seguir. Agora, nós não podemos permitir um Estado que na sua Constituição se diz laico, um Estado que na sua Constituição diz que respeita as individualidades de cada um, você ter uma condução de questões ideológicas dentro de sala de aula, um lugar tão sagrado como é uma escola. Então, isso nós não podemos permitir e temos que combater. Tem que ter, sim, a questão crítica dentro da escola? Tem, mas de uma forma equilibrada, que não haja o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, principalmente em instituições públicas de ensino superior, uma doutrinação para um determinado lado de ideologia política. Justamente. E não é apresentado vários lados e deixado que o aluno tome a sua posição e tenha convicção a respeito daquele determinado tema. Geralmente a ideologia ela afirma o seu lado, a sua posição, o seu ponto de vista, e o aluno é obrigado, muitas vezes, mesmo sendo contra, ele é obrigado a ceder numa prova, num trabalho, por causa da nota. Ou seja, ele está discordando do professor e a nota vai ser uma nota baixa, não vai render o esperado. Então, eu creio que é um tema importante para que o público fique sabendo também a respeito da posição dos candidatos em relação à escola sem partido. Ok, então já vamos para o próximo bloco. Falamos a respeito de educação com o candidato a deputado Lucas Neves e o próximo bloco vai ser a respeito de saúde. Vamos então para o próximo bloco com o candidato a deputado estadual Lucas Neves. A respeito agora de saúde, Lucas. A gente gostaria de ouvir um pouquinho da sua opinião, do seu ponto de vista a respeito de saúde pública estadual, em relação a hospitais, realizações de exames, internamento, vagas. E gostaria de saber um pouquinho do seu ponto de vista, como que você acha que está a saúde pública hoje, na atualidade? Saúde pública, ela, como em qualquer cidade, estado do país, ela não está muito bem, não. O Sistema Único de Saúde é o maior sistema público de saúde do mundo, o SUS.
E o SUS é um plano de saúde público pensado para o primeiro mundo, financiado pelo terceiro mundo. E o resultado que nós temos é esse catastrófico de um SUS que não consegue atender da forma que deveria o cidadão. E aí nós temos os problemas de filas gigantescas para a realização de exames, para a realização de consultas com especialistas, para a realização de cirurgias eletivas. E o problema está aí. A população enfrenta isso diariamente. Então a gente tem que pensar, hoje a segurança, a saúde, né? A saúde pública no nosso estado, ela precisa melhorar muito. Nós temos aqui em Lages um hospital público estadual que enfrenta uma série de dificuldades quando a questão é a realização de exames. Volta e meia o tomógrafo quebra por falta de manutenção preventiva. O mesmo acontece com a ressonância magnética. Agora, esses dias aí nós estávamos sem colonoscopia. Então, nós temos um problema agravado porque o Estado não contrata a manutenção preventiva, porque os aparelhos que estão ali muitas vezes já estão com muitos anos de uso ou com uma sobrecarga de uso e aí acabam apresentando defeito. Não é necessário ter mais de um aparelho para que a gente consiga colocar fim à fila. Por exemplo, a ressonância magnética, tem pessoas de 2016 que ainda não fizeram ressonância. Então a pessoa acaba morrendo e muitas vezes não consegue fazer o exame. Então nós precisamos discutir isso sim, nós precisamos garantir que essa nova torre do Hospital Teresa Ramos, que já deveria ter sido concluída, e aí nós temos um problema na questão de leitos. Você vai no ponto de atendimento Tito Bianchini, que não é hospital, tem lá às vezes 10, 15 pessoas esperando por um leito em um hospital. O Nossa Senhora, ele é um hospital filantrópico. Ele tem lá um número de leitos destinados ao SUS, mas ele tem que manter também o número de leitos lá para que ele possa se manter através da saúde privada. Então, o que a gente tem que olhar é para o Teresa Ramos. Ali é um hospital público. E aquela nova torre, que deve trazer aí cerca de 100 leitos novos, já deveria estar funcionando para a gente não ter essas 10 pessoas no PA esperando por um leito para poder internar. Então, hoje nós temos esse problema, o PA fica superlotado, lá não tem rouparia, lá não tem lavanderia, lá não tem alimentação adequada para as pessoas, não é um hospital, mas está se tornando muitas vezes como um hospital. E apesar do que as pessoas fazem, do atendimento que é oferecido lá, não é o local adequado. O Hospital Teresa Ramos tem que ser colocado em funcionamento, aquela nova torre. Nós precisamos de novos aparelhos, de ressonância, de tomografia. Nós precisamos de novos aparelhos para que eles possam nos ajudar a diminuir a grande fila para a realização desses exames, que tão importantes são para, por exemplo, o diagnóstico de uma doença, muitas vezes uma doença grave, por exemplo. Ok. E outro tema dentro da saúde pública, não sei se enquadraria em saúde pública, mas um tema bem polêmico e debatido agora, inclusive com uma audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal, através da ministra, e que foi o tema aborto. Qual é a tua posição, Lucas? Eu sou contrário ao aborto. E aborto tem tudo a ver com saúde pública. Você veja bem, hoje nós temos na rede pública de saúde oferecido todos os métodos contraceptivos possíveis. Então a população tem acesso. Você vai num posto de saúde, lá tem todos os métodos oferecidos de graça para a população. Então só engravida realmente quem quer ou quem não tem a informação. Então tudo se resume à educação. Se nós tivéssemos uma sociedade bem educada, uma sociedade que entendesse dos métodos contraceptivos que existem, nós não teríamos que hoje estar discutindo questões relacionadas ao aborto. E vou manter minha posição contrária ao aborto até o dia que a ciência me prove em que momento começa a vida, porque até hoje nós temos várias teorias de em que momento, em que estágio o conglomerado de células, o embrião se torna uma vida, mas não tem nada comprovadamente. Então, para mim, quando há o encontro do embrião com o óvulo, ali para mim existe a vida. Você pega um bebê no estágio de 10 semanas dentro da barriga da mãe, ele já tem a sua própria vida ali se expressando. Então, para mim, aborto é crime. Nós temos, é inviolável, o direito à vida está na Constituição do nosso país. O direito à vida é inviolável. Mas a mulher, o corpo é dela e as regras são dela. Mas é que dentro do corpo dela tem um outro ser que também é dono do seu próprio corpo. E que não tem que ser condenado à morte. Então, se for para legalizar o aborto, a gente vai legalizar todas as outras questões, todos os outros crimes. Vamos legalizar o estupro, vamos legalizar o homicídio, o feminicídio. Porque basicamente é isso que está sendo proposto. Então, minha posição pessoal hoje, eu sou contrário ao aborto até o dia que a ciência me prove em que estágio
que aquele ser que está dentro da barriga da mulher passa a ser uma vida, passa a ser uma pessoa. Porque enquanto não se prova, para mim, no ato em que foi concebido aquele ser, ele já é uma vida e o direito à vida é inviolável. Justamente. Tanto dele quanto da mãe, né? Eu acho que a nossa luta é pela preservação da vida da mãe e da vida do feto. E tudo é uma questão social, Aguinaldo. Porque a mãe que tem dinheiro, ela vai fazer o aborto numa clínica muito bem equipada e ela não vai ter o problema. Eles dizem assim, não, mas se legalizar o aborto, as mulheres vão fazer na rede pública e não vão morrer tanto na realização do aborto. Né? Nós temos que pensar então nas questões sociais, né? No problema social que acontece. Porque a mulher que tem dinheiro, ela vai continuar realizando o aborto lá na clínica paga, com toda a estrutura. Nós temos que pensar nas questões sociais, na educação. Se não tivesse método contraceptivo para não engravidar, tudo bem, vamos colocar o aborto, mas não, existem todos os métodos e o direito à vida para mim é primordial, é inviolável. Eu não sou a favor ao aborto da mesma forma que não sou a favor à pena de morte. Para mim ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Justo, justo. E é um contrassenso, muitas vezes tu vê que alguém é contra a liberação ou o direito de pena de morte, mas é a favor do aborto. Não pode matar, mas o cara é criminoso, cometeu um estupro, assaltou um banco, fez qualquer coisa. Não, ele tem o direito à vida, de ficar bem guardado, intocável, né, no presídio, direitos humanos para ele, mas aí você pode tirar a vida de uma pessoa ainda no ventre materno. Né? Então, para mim é um homicídio. Um homicídio de qualquer forma, né? Então terminamos mais um bloco, né, falando a respeito de saúde pública com o candidato a deputado estadual Lucas Neves, e vamos para o próximo bloco em instantes. Vamos então para mais um tema, né, com o candidato a deputado estadual Lucas Neves, que é a respeito do desemprego, Lucas. Como que tu vê essa questão? O que você como deputado poderia, de repente, estar auxiliando nessa área? Se você já, de repente, pensou alguma coisa, se tem índices em relação a Santa Catarina a respeito do desemprego? No Brasil são mais de 3 milhões de desempregados e Santa Catarina consegue ir na contramão disso. Né? Embora nós tenhamos muitas pessoas em situação de desemprego aqui no nosso estado, na nossa região, nós temos que olhar os números que nos colocam em uma posição muito boa a nível de Brasil. Mas quando a gente vem olhar para a nossa situação, olhando para a nossa região, nós temos um problema. Nós temos um grande número de pessoas desempregadas. Recentemente eu olhei dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que é o CAGED, e o CAGED eu fazia uma comparação de dados do ano passado e deste ano, e nós tínhamos 500 pessoas em um prazo de um ano aqui em Lages que perderam seus empregos, né, e que não foram recolocadas ao mercado de trabalho. Então nós temos um grande número de pessoas que hoje procuram emprego. Eu tenho lá no meu gabinete mais de 1.000 currículos recebidos, que as pessoas vão lá pedindo uma oportunidade de emprego para a gente. Então nós temos um problema. Nós precisamos garantir que mais empresas venham e investam na nossa cidade. Recentemente foi aprovado aqui o terreno para a construção da nova unidade fabril da Bernec. São 500 empregos diretos, fora os indiretos. Então nós precisamos garantir que isso de fato aconteça. Nós precisamos de grandes indústrias aqui gerando emprego. Né? Agora a gente vai ter a instalação da Van, que deve significar mais 200 empregos. O próprio supermercado aqui, um atacado que vai abrir, são mais 200 empregos. Então se nós tivéssemos esses 400 desses dois grandes empreendimentos de comércio, mais a indústria Bernec, com 500 empregos diretos, fora o que ela vai movimentar de empresas que vão dar subsídio para ela, nós teríamos aí cerca de 1.000 empregos, 1.000 postos novos de trabalho para a nossa gente. Então nós precisamos garantir que isso continue acontecendo, que o governo do estado comece a pensar no desenvolvimento de Santa Catarina, tirar aquele eixo de desenvolvimento do litoral. O nosso desenvolvimento está litoralizado. Você olha, você tem um desenvolvimento, bons índices de desenvolvimento humano no litoral, mas quando você vem para a região da Serra, por exemplo, nós estamos numa região pobre. Uma região que é para Santa Catarina o que o Nordeste é para o Brasil. E essa que é a realidade. Você desce para Florianópolis, você vai nas favelas, você encontra lagianos e serranos. Por que essas pessoas desceram para lá? Porque aqui não tinha oportunidade de emprego. Então nós precisamos trabalhar forte pelo fortalecimento da nossa região, da nossa cidade,
para que as pessoas parem de ter que sair daqui, deixar suas famílias, deixar sua história para ir buscar uma oportunidade de emprego melhor. Né? Então nós precisamos pensar muito nisso, debater isso, como que o governo pode nos ajudar a melhorar. Algumas coisas estão acontecendo, mas ainda precisa ser feito muito mais para que a gente consiga, dentro de algum tempo, reverter os números que estão hoje ao nosso desfavor. Ok. E em relação ao que você falou da Bernec, o que você acha assim, a respeito de mão de obra qualificada? Temos na cidade? Nós temos várias instituições que qualificam a mão de obra. Às vezes as pessoas dizem assim, mas as empresas não vêm porque não tem mão de obra qualificada. Nós temos hoje SEDUP formando mão de obra em eletromecânica, eletrotécnica. É só você ir lá, você vê isso, o próprio Senai formando mão de obra. Então nós temos hoje instituições sérias formando mão de obra. O que nós precisamos é dar oportunidade para empregar esse povo. Então nós temos mão de obra sim. Eu acho que essa questão de dizer assim, a região não tem mão de obra, já é coisa do passado, nós avançamos muito nisso. Nós temos o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, que tem lá inclusive o curso superior de mecânica. Então nós temos mão de obra, nós temos aqui uma Uniplac, que é um orgulho para nós também, uma universidade comunitária, que tem curso ali de engenharia de produção, por exemplo, que com certeza esses engenheiros que se formaram, e eu conheço muitos, que hoje encontram-se desempregados, vão ter uma oportunidade na Bernec. Com certeza. Então, dizer que nós não temos mão de obra qualificada, nós temos sim mão de obra qualificada. Precisa avançar em alguns setores, mas quando a gente olha para a questão da Bernec, que é da indústria da madeira, da celulose, por exemplo, a gente pode pensar que nós já temos sim mão de obra suficiente para, na minha visão, para poder empregar na empresa. Talvez a empresa vai precisar de algumas pessoas que não estejam disponíveis no mercado, mas aí isso também é natural que pessoas venham de fora para trabalhar ali. Correto, correto. E infraestrutura, economia, em relação ao nosso estado, investimentos tu já falou, né, que está vindo alguns e que vão lutar para que outros venham, né? Mas em relação a obras... Infraestrutura, eu falo muito que a gente precisa de infraestrutura no turismo. Tá? A indústria do turismo é a que mais emprega no mundo e é a que menos polui de todas. Então, quando a gente olha a região da Serra Catarinense, nós temos aqui belezas que a Serra Gaúcha não tem. Mas a Serra Gaúcha recebe infinitamente mais turistas do que nós. E o turismo lá se tornou vital para, por exemplo, cidades terem sua economia movimentada, como a questão de Gramado, Canela. São cidades que dependem do turismo. Então nós temos aqui belezas naturais, nós temos a nossa serra bonita, com as questões climáticas favoráveis. Onde que tem neve como nós temos aqui? Onde que nós temos as temperaturas baixíssimas como tem em Urupema? Nós temos que pensar na nossa região na questão de infraestrutura do turismo. Não é só o Estado também trazer infraestrutura, mas possibilitar que haja investimento do setor privado também, para que a gente possa alavancar o turismo na região da Serra Catarinense e que possamos, por exemplo, movimentar a economia a partir dessa indústria que é limpa e que emprega. E uma das questões que nós temos que batalhar muito é para que o governo do Estado termine logo a Estrada Caminhos da Neve, que vai ligar a Serra Gaúcha à Serra Catarinense. E também vamos ter que cobrar, obviamente, do governo gaúcho que faça a parte deles, para que possa ligar as duas serras e, quem sabe, no futuro próximo, a gente ter o turista que vai a Gramado e Canela, que é uma região muito frequentada no Rio Grande do Sul, que ele tem a possibilidade também de conhecer uma região ainda mais bonita, talvez, ou com certeza, com menos estrutura do que lá, mas muito mais bonita do que a Serra Gaúcha. Eu tenho muito orgulho de falar que nós temos aqui paisagens maravilhosas em Urubici, em Bom Jardim da Serra, em São Joaquim, em Urupema, e nós temos que valorizar isso também com infraestrutura do próprio Estado e a garantia de investimentos do setor privado para alavancar nossa economia a partir do turismo. Ok, já vamos para as considerações finais com o candidato a deputado estadual Lucas Neves. Lucas Neves, por que você acha que merece ser um deputado estadual? Acredito que pelo trabalho que a gente vem realizando até aqui. Eleito 3 vezes o vereador mais atuante, finalista no Prêmio Boas Práticas da UDESC, então acho que a gente está credenciado pela própria população. Eu mostrei que político não aparece só em época de eleição. Desde o primeiro dia de mandato eu passei a trabalhar perto das comunidades, e isso as pessoas reconhecem. Então a gente realizou um bom trabalho até aqui. Eu sou um servidor público hoje, estou um servidor público. Fui contratado pela população na eleição de vereador
em 2016. Então, se a população entender que eu mereço ser promovido ao cargo de deputado estadual, eles vão estar digitando 11011 na urna no dia 7 de outubro e vão nos dar a possibilidade de ampliar o nosso trabalho, de fazer tudo isso que nós fizemos até agora como vereador, fazer como deputado, tendo maiores e melhores possibilidades de ajudar não só Lages, mas também a Serra Catarinense. E quando a gente fala de ajudar a Serra, nós estamos falando também de ajudar Lages, que é a polo, que é a cidade-mãe dessa região tão maravilhosa, que a gente tem orgulho de pertencer, a gente tem orgulho de dizer que nós somos serranos. Ok. Uma última pergunta, até porque eu ouvi e vi nas redes sociais a respeito do Lucas Neves, candidato a deputado estadual, sendo vereador com 2 anos de mandato. Tem alguma coisa para falar? É isso que eu acabei de dizer para você. Eu tenho história como vereador. Eu tenho, por exemplo, eu olho vereadores lá que não têm a produção parlamentar, que se você juntar os 6 anos de vereador dele, ele não tem a produção parlamentar que eu tenho em 2 anos. Então isso já me credencia. Agora, a questão assim, mas ele não vai cumprir o mandato, vai ficar só 2 anos. Quem vai dizer se eu vou ficar 2 anos ou vou ficar 4 é a própria população. Eu só estou fazendo a minha parte de colocar meu nome à disposição para ser candidato a deputado estadual. Muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar na condição de candidato a deputado, porque para ser candidato já não é uma tarefa muito fácil. Não pense que foi fácil para mim para chegar aqui. Eu tive que vencer muitas barreiras, muitas pessoas que inclusive não queriam que eu fosse candidato. Então é natural que agora que eu consegui ser, que algumas pessoas se levantem. E a única coisa que vão poder falar de mim é dizer o seguinte: não, o Lucas já quer sair a deputado e nem concluiu o mandato de vereador. Não podem me chamar de ficha suja, não podem me chamar de vadio, porque a gente trabalha muito. É a única coisa que vão poder falar. É a única coisa que os críticos vão poder falar e vão continuar falando. Mas os críticos eu considero que nem cachorro. Eu deixo latindo e a gente segue a nossa vida, porque a gente tem história e a gente tem respaldo da população para seguir o nosso caminho. Ok. Essas foram as considerações finais do candidato a deputado estadual, Lucas Neves. E agradecer a tua participação aqui, esse momento de bate-papo aí junto com a gente, né, dando a oportunidade do eleitor te conhecer um pouco mais, né, e fazer o seu juízo de valor, a sua concepção, né, de repente escolher como candidato aqueles que vierem aqui participar da entrevista, mas a oportunidade de você ter um pouco mais, né, de oportunidade de mostrar quem é o Lucas Neves, né. Então, para nós do Projeto Resgatando Princípios e Valores, foi um prazer estar com o Lucas Neves aqui, assim como estaremos com os demais candidatos a deputado estadual, para que eles possam explanar os seus planos, suas intenções, suas vontades e o compromisso com a população. Lucas Neves, muito obrigado. A gente te agradece aí pela tua participação aqui. O prazer é todo meu. Eu estou candidato porque acredito que posso dar uma parcela de contribuição no desenvolvimento de Lages e da Serra Catarinense. Fizemos muito até aqui. A gente trabalhou bastante na Câmara de Vereadores, me tornei vereador mais atuante, apesar de ser o mais atuante, nunca usei R$1 de diária da Câmara de Vereadores, economizei cerca de 80% da verba que eu tinha disponível para o meu gabinete, demos o exemplo de respeito ao dinheiro público e agora estou na condição de deputado, de candidato a deputado estadual para que a gente possa batalhar pela nossa região, pela nossa cidade. Por isso eu quero pedir para você que está me acompanhando que nos dê, mais uma vez, um voto de confiança. Se você nos votou na gente em 2016, pode ter certeza que o nosso compromisso com você seguirá sendo o mesmo, onde quer que a gente esteja. E a gente quer trabalhar, como a gente sempre trabalhou, com seriedade, com responsabilidade e buscando representar a nossa gente. É necessário ter coragem, não tem mais tempo para blá blá blá, a gente tem que renovar e fazer acontecer. E a gente está hoje como candidato a deputado estadual para dizer, nós estamos prontos para fazer acontecer pela Serra, por Lages e por Santa Catarina. Ok, muito obrigado. E convidando você a curtir a nossa página do Projeto Resgatando Princípios e Valores, acompanhe a entrevista tanto com o Lucas, numa fase completa aí, e acompanhe com os demais candidatos. Um abração, Deus abençoe a todos.